Então, só lembrando aí, nosso colega, vai ser o nome? Otto. Como o Otto lembrou, o que nós estamos fazendo aqui é mostrar como os diferentes campos, que a gente chama de representações covariantes de SO3, se transformam. Quer dizer, a covariância deles está na maneira como eles se transformam. Então, o campo espinorial ele se transforma dessa maneira. O objeto é um vetor, ele se transforma dessa maneira. Então, as leis de transformação de cada representação ou de cada campo, no fundo, o campo ele corresponde a uma representação do grupo, cada lei de transformação do campo define a sua covariância do ponto de vista daquele grupo. Então, nós vamos ver, os espinores estão aqui e os vetores se transformam dessa forma. Tá? Nós começamos o SO3 por ali. Então, a gente pode pensar o seguinte, as matrizes de Pauli, elas têm o mesmo número de componentes, né, de índices, que os vetores. Então, nada me impede de eu fazer a seguinte coisa. Eu posso pegar as minhas coordenadas, quer dizer, posso fazer a seguinte combinação. Definir aqui uma coordenada x, que eu vou chamar de x matriz, essa matriz x, que vai ser a soma de 1 até 3 de x e sigma i. Eu vou saturar as matrizes de Pauli com as coordenadas. Ou, por exemplo, não precisa nem ser com as coordenadas, com um vetor qualquer. Eu posso colocar um vetor em forma matricial. Quer dizer, se esse vetor é real, a matriz que eu vou formar a partir dele vai ser uma matriz de traço nulo e hermitiano. Vai ficar V3 vai ficar aqui e menos V3 vai ficar aqui, por causa da matriz de Pauli sigma 3. V1 vai ficar aqui, V1 vai ficar aqui. Menos IV2 vai ficar aqui, mais IV2 vai ficar aqui. Então essa é a matriz, eu posso chamar de V maiúsculo. Eu posso transformar qualquer vetor numa matriz de SO2. Essa matriz é de traço nulo e é hermitiana. Essa matriz aqui pertence à álgebra de SO2. Então, ela é hermitiana porque as componentes de V são reais. Se o meu vetor V é real, ele vai definir uma matriz hermitiana. E o determinante... Esse pequeno é SOzinho? Oi? Esse SOzinho... Esse é a álgebra. É a álgebra de SO2, não é um grupo. SO2 pequeno são as matrizes hermitianas de traço nulo. Que no grupo corresponderia a matrizes unitárias de determinante 1. Tá. Essa é a visão da álgebra. O que é unitário para o grupo é hermitiano para a álgebra. O que é determinante 1 para o grupo é traço nulo para a álgebra. Tá. Então, essa matriz tem... E o determinante dela é menos o módulo de V ao quadrado. Então, e essa grandeza aqui, que é o determinante, é invariante sobre rotação. Então, vamos pensar o seguinte. Então, agora, eu sei que se eu fizer uma rotação, então nós fizemos o seguinte, nós definimos essa matriz vetorial, que é VI sigma I. Agora, se eu fizer uma rotação no meu espaço, eu vou ter VI, quando eu fizer uma transformação de SO3, eu vou fazer, se eu mudar o sistema de coordenadas, o meu vetor V vai mudar segundo essa matriz. Eu vou ter RJ, VJ. Então, essa é a transformação. Então, é claro, quando eu vou nesse outro sistema, eu vou ter uma matriz V'. A minha matriz V' vai ser V' sigma I. Estou rodando as coordenadas do meu vetor. Então, eu tenho o seguinte, escrever V' vai ser V' sigma I, que por sua vez é R, I, J, VJ, sigma I. Então, isso aqui é o vetor transformado segundo SO3. É a rotação feita no espaço coordenado. Agora, essa matriz aqui, ela é uma matriz de SO2. E ela, quando eu fiz a rotação no espaço, ela se transformou porque o V se transformou. Então, essa matriz aqui, que eu estou querendo dizer que se essa matriz aqui se transformou no espaço,
Se os vetores, né, quando a gente atua, né, lembrando da álgebra linear, quando um objeto, um vetor, se transforma segundo uma matriz, as matrizes que atuam nele, se esse objeto aqui, estou no espaço, eu tenho os vetores daquele espaço e as matrizes daquele espaço. Matrizes atuam sobre vetores, né? Quando os vetores se transformam, né, quando eu faço uma transformação no vetor, vou colocar assim, um S psi, essa minha matriz aqui, eu posso colocar aqui S menos 1, que é a identidade. Então, a minha matriz, ela se transforma segundo aquilo que nós chamamos de transformações de similaridade. Então, nesse meu espaço dos espinores, a matriz V é um vetor. Quer dizer, esse vetor V, ele é um vetor no espaço de coordenadas. Mas a partir dele, eu criei uma matriz S2. Criei uma matriz 2x2, unitária, hermitiana, de traço nulo. E matrizes 2x2 atuam sobre espinores. Então, as matrizes no espaço, elas se transformam segundo, né, transformações, né, de similaridade. Então, a gente vamos supor aqui, vamos dizer o seguinte, vamos colocar essa matriz aqui, vamos dizer, ela vai se transformar, se eu tenho uma matriz S, quer dizer, quando essa transformação atua nesse vetor e transforma essa matriz V para V', no espaço V, o efeito da transformação tem que ser feito por uma matriz S2, que é por essa matriz aqui que atua em cima dos espinores. Então vamos colocar aqui, nós vamos ter o seguinte, S, V, S é menos 1, só que a matriz é hermitiana. Aqui nós temos R, vou botar aqui, IJ, VJ, sigma I. Vou colocar assim. Então isso aqui é a transformação, esse vetor, se ele sofre uma transformação no espaço espinorial, a transformação que atua sobre ele, porque a coisa é assim, se essa matriz V atua em cima de um espinor, então, uma matriz atuando no espinor, ela transforma o espinor. Essa matriz não é uma matriz de rotação, ela não vai dar o psilínio. Ela é uma matriz atuando no espinor, uma matriz 2x2 atuando no espinor, ela vai transformar esse espinor. Agora, se eu faço uma rotação nesse espinor, quer dizer, aqui eu coloco S e aqui eu coloco S, aqui eu posso colocar S menos 1 e aqui S. Então eu rodeio os espinores, e aí as matrizes que atuam nos espinores, elas vão se transformar segundo o que a gente chama de transformações de similaridade. Só que S é menos 1, ela é sendo unitária, S é menos 1 é S dada. Então a gente ficou com essa relação aqui. Agora, vamos escrever isso aqui. S, isso aqui é V, I, sigma I, S dada. Isso aqui é RJ, VJ, sigma I. Ponto crucial aqui é perceber isso aqui. Isso aqui não é chutado. Isso aqui é a condição que segue do fato da matriz V ser uma matriz que está atuando em cima de um espinor. Então, no espaço, na álgebra linear, a gente sabe que se os vetores do espaço sofrem uma rotação, as matrizes que atuam sobre esses vetores também sofrem essa rotação, dada dessa forma. Então, que eu botei, então isso aqui é a transformação de similaridade que vem naturalmente, porque esse vetor aqui é a matriz transformada. Então, isso aqui é a leitura da transformação de rotação que é feita no espaço coordenado, é a mesma rotação, só que lida em outra representação, que é a representação espinorial. Vamos em frente aqui. Então aqui eu posso fazer o seguinte, aqui olha só, esse índice está saturado, II. Aqui eu tenho JJ, II. Isso, né? Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos apagar isso aqui de cima, e vamos trazer essa relação para cá. Isso aqui são números, são coordenadas. Isso aqui é matriz 2x2, isso aqui é matriz 2x2, isso aqui é matriz 2x2, isso aqui é V1, V2, V3. Então isso aqui pode sair. Posso escrever isso aqui dessa maneira. VI, S, sigma I, S dada. Igual a RIJ, VJ, sigma I. Essa relação vale para qualquer vetor V, independente do vetor. Pode ser um vetor, pode ser coordenada, não importa. Qualquer objeto que tenha caráter vetorial eu posso colocar nessa relação. Para ficar a coisa homogênea, que eu chamei de II.
Como esses índices são saturados, esse somatório em J, somatório em I, nada me proíbe de fazer uma troca. Eu vou chamar o I de J e o J de I. É só renomear índice. Eu vou chamar I de J e vou chamar J de I. Então essa mesma relação pode ser escrita assim. RJI, VI, sigma J. Aí eu jogo tudo para um lado só. Vou fatorar o meu VI. E aí eu vou ter S, sigma I, S dagger, menos RJI, sigma J, igual a zero. E essa relação vale para qualquer VI arbitrário. Essa relação é sempre zero, independentemente do VI. Então isso aqui implica que necessariamente S, sigma I, S dagger é igual a RJI, sigma J. Isso tem que ser zero. E aí vamos fazer o seguinte, essa matriz aqui, RJI é R transposto IJ. Só que a matriz R é ortogonal, então o transposto dela é inversa dela. Então eu posso escrever essa relação assim, S, sigma I, S igual a R a menos 1, IJ, sigma J. Agora eu posso fazer o seguinte, isso aqui é uma relação, então isso aqui é um índice I, essa matriz aqui é I e esse J está saturado. Nada me impede de pegar essa relação e fazer o seguinte, essa é uma matriz unitária e essa dagger, claro, é inversa dela. Então eu posso multiplicar essa relação à esquerda por essa dagger e essa relação à direita por essa. Então é claro, eu vou botar um S dagger aqui e vou botar um S aqui. Porque R-1 e J são elementos de matriz, são números, aqui são números. Então, essas matrizes 2 por 2, elas passam por esse mesmo, só não podem passar por aqui, porque isso é 2 por 2, 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 2 por 2. Então, eu botei esse S dagger aqui e esse S aqui. Por quê? Porque S dagger é igual a 1 e esse S dagger é igual a 1. Então, a gente ficou com a seguinte relação. Sigma I é igual a R-1 IJ, S dagger, sigma J, S. Agora, eu posso usar a inversa aqui. Eu posso aplicar aqui nesse lado a matriz R, KI e aplicar aqui R, KI. Vou usar uma inversa. Então, isso aqui do lado esquerdo ficou R, KI, sigma I. Agora, RKI, R-1 e J me dá um delta de KJ. Essa matriz aqui inverte essa. Então, RKI vezes R-1 e J dá um delta de KJ. Aí, se dá um delta de Kronecker, esse delta faz esse J virar K. Então, fica a S dagger, sigma KS. Deveria ser essa relação aqui, eu escrevi ela errada. A relação fica assim, ó. S dagger, matriz sigma S, S dagger, matriz sigma S, dá esse índice aqui para aqui, ó. RKI, RIJ, sigma J. Então, essa relação aqui, ela faz a ligação entre as matrizes estinoriais, a rotação no espaço dos estinores. Então, essas matrizes aqui, essas são SU2 grande, não é SU2 pequeno. Essas matrizes são matrizes do grupo. São matrizes unitárias com determinante 1. E essa matriz aqui também são matrizes do grupo. Não estou na álgebra aqui, estou com o grupo, SO3. Porém, essas matrizes estão na álgebra. Essa matriz aqui é SU2, álgebra, e essa matriz aqui é SU2 também. Mas então a gente vê o seguinte, que quando eu faço uma rotação no espaço, as matrizes de Pauli se transformam como se fossem vetores. Ó. A mesma lei que o vetor tem, ó, x' ali, RJ, x. Então, é esse índice das matrizes de Pauli que faz com que elas tenham caráter vetorial. Então,
são elas que transmitem para o espinor a informação de que houve uma rotação no espaço. Porque o espinor está num espaço que não é o espaço-tempo. Como eu fiz aquele desenho aqui, né? A gente botou aquele sistema de eixos aqui, imaginando que a gente está num espaço tridimensional. E aí, em cada ponto do espaço, eu tenho um espaço espinorial. Em cada ponto eu vou poder ter os espinores. Um espinor psi de Tx, ou outros que eu tenho espinores em cada ponto desse espaço. Quer dizer, quando eu rodo esses eixos aqui, o espinor aqui, estava aqui, ele apesar de não estar projetado nesses 3 eixos, ele também vai ser rotacionado. Por quê? Porque as matrizes de Pauli, elas vão se rotacionar. E como elas atuam nos espinores, elas passam a informação da rotação para o espinor. Então, essa transformação aqui, ela conecta o espaço de coordenadas com o espaço espinorial. Então, por exemplo, uma coisa interessante é a gente fazer o seguinte. Vamos pegar essa grandeza aqui. Vamos dizer que eu tenho um espinor psi, dagger, e aqui um espinor ki. Isso aqui é o seguinte, é psi 1 star. Psi 2, vamos tratar de outra forma. Bom, vamos botar. Isso aqui é psi 1, então você vai dar psi 1 star vezes ki 1 mais psi 2 star vezes ki 2. Se eu fizer uma rotação, você vai usar psi, dagger. Se nós fizermos uma rotação SO2, se você fizer uma rotação SO3, no espaço espinorial, a rotação SO3 é percebida como SO2. Quer dizer, o espinor ele rodou segundo SO3, ele percebeu a rotação SO3, mas só que a matriz que atua sobre ele não é diretamente a matriz de SO3, é a matriz de SO2. Então está aqui. Então isso aqui vai em psi. E o espinor também? Oi? Esse aqui é um espinor. Também é um espinor, de 2 componentes. É como se fosse assim. Esse espinor psi-dagger é um espinor linha e o espinor aqui é um espinor volume. Tá? E aí, isso aqui vai ficar psi-dagger, S-dagger. Que linha? É S aqui. Então, isso aqui é identidade. Então, essa grandeza é um escalar de rotação. Então, se eu pegar essa grandeza, esse espinor com esse, isso aqui me define um escalar. Então, eu posso construir um escalar a partir de 2 espinores. Agora, vamos pensar o seguinte. Você botou ali em cima da setinha SO3 embaixo. Porque é o seguinte, exatamente, porque nós vamos fazer uma transformação no espaço. Uma transformação SO3. Só que o espinor varia conforme SO2. ele percebe a transformação sob a forma do SO2. Então, para as coordenadas você aplicou SO3. Isso. Para o espinor você aplicou SO2. Isso. O espinor sente o SO2. Tá. Professor, na verdade você está sempre considerando que o seu objeto ele é um objeto, ele é um elemento do espaço produto. Qual o objeto? O objeto, nesse caso, você está chamando de espinor. Isso. De um espaço produto por quê? Porque você está gerando duas transformações, efetivamente. Né? Você está gerando uma transformação, você está executando uma transformação está usando um objeto do SO3 para variar as coordenadas. Isso. E um do SO2 para variar o campo. Isso. Mas mais o espinor, ele está, quer dizer, naquele ponto, quer dizer, a ideia está naquele desenho, esse desenho que ele ajuda muito, mas a ideia é a seguinte. Qual é o teu nome, por gentileza? Moacir. Então, Moacir, a situação é a seguinte. Eu estou nesse ponto aqui. Nesse ponto, eu estou no instante de tempo T, no ponto X. E aí eu tenho meu espaço espinorial. E aí que nesse ponto, exatamente, eu tenho um espinor aqui, psi, de Tx. Quando eu faço a rotação dos meus eixos aqui, eu botei meus eixos, meu ponto ficou paradão, o mesmo ponto vai ter coordenadas segundo esse eixo aqui diferente. Agora, esse meu espinor, ele rotacionou. Então, quer dizer, a rotação foi em cima do espinor. Quer dizer, o psi' é esse psi. Mas, como esse psi depende de T e de X, né? Quer dizer, esse cara aqui vai ver esse ponto sob a forma de coordenadas x'. E vai, entendeu? Efetivamente são duas transformações. São duas transformações. Porque se o espinor for um campo, ele depende de x. Aí ele vai ver as duas transformações. Mas se o espinor for constante, como é que ele não é um campo? Tem um espinor constante. E aí ele não vai ver a segunda transformação, porque aquela transformação ela vem
de bandeja, por causa da dependência na coordenada espacial. Por isso que o espaço espinorreal não é tanto um espaço produto, porque se o espinor for constante, aquilo não vai acontecer. Aquilo só vem porque o espinor é um campo, então ele depende de X. Aí, aquela segunda transformação vem carregada pelo X. Por exemplo, fazendo um paralelo com a mecânica quântica, isso não seria um estado, por exemplo, esse espinor não poderia ser a função de onda de uma partícula que tem um spin meio? Poderia. E aí, para gerar a rotação dessa partícula, eu preciso do momento angular espacial e do momento angular de spin. O gerador da transformação é o momento angular total. Isso. E isso implica duas transformações, uma atuando em cada... Isso, você vai ter a transformação devido à mudança de argumento, que é a transformação, que é o momento angular orbital. Isso. E a transformação devido ao spin intrínseco, que é essa transformação que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou colocando aqui ainda, vamos fazer daqui a pouco. Quando a gente abrir essa expressão, você vai ver que o momento angular orbital vai sair imediatamente. Tá? Vamos ver aqui só. Foi bom você levantar esse ponto, eu nem estava pensando em fazer isso. Aqui vamos supor que os espinores sejam constantes. Então eu construí um escalar a partir de um espinor. Suponhamos agora que eu vá construir essa grandeza. Vou construir uma grandeza que eu vou chamar aqui de F vetorial, que é componente Fi, que é o seguinte, é o espinor Psi, uma matriz de Pauli sigma i e o espinor Ki. Quer dizer, essa grandeza aqui são três componentes. F1 bota o sigma 1, F2 bota o sigma 2 e F3 bota o sigma 3. Então, você já está considerando esse psi constante. Constante, vamos considerar constante, exatamente. Então vamos pegar o meu espinor, vamos pegar quem é F1. F1 é Psi1 Dagger, Psi2 Dagger. Sigma x é 0, 1, 1, 0. Q1, Q2. Então isso aqui vai ficar Psi1 star, Q2, né? Q2, depois vai ficar Psi2 star, Q1. Vamos construir a grandeza F2, que é a mesma coisa. Psi1 star, Psi2 star. 0, menos I e 0. Q1, Q2. Então isso aqui vai ficar menos I, Psi1 star, Q2. Está menos I em evidência. E aqui vai ficar menos Psi2 star aqui. Psi1 star Q2 e menos Psi2 star aqui. Se eu errei no produto de matriz, vocês me consertam. E vamos pegar a componente F3. Que é botar a matriz sigma 3. Então vai ficar Psi1 star, Q1, menos Psi2 star, que é a matriz é diagonal. Então a gente formou três grandezas. Agora, não significa que três números formem um vetor. Eu posso pegar três números, posso pegar três escalares não formam um vetor. O escalar não se transforma, o vetor se transforma. Então, se um objeto é vetor, a componente de um vetor nunca pode ser um escalar. Se eu fizer uma rotação, ela muda por aquela lei que está lá em cima. Mas eu tenho três objetos. A pergunta é, esses três objetos são três escalares separados, o que eles são? Então vamos fazer uma rotação. Para a gente saber o que o objeto é, se ele é um conjunto de escalares ou se ele é um vetor, a rotação é que vai me dizer. Então eu vou fazer uma rotação SO3. E esse objeto está no espaço de coordenadas. F1, F2 e F3. Então ele vai no F', que vai ser o Psi', Dagger, Sigma I, Ki'. Vamos fazer a transformação aqui. Então isso aqui vai ficar Psi Dagger, S Dagger. Isso aqui vai ficar, não, tem Sigma I, e isso aqui vai ficar S I. Mas aí a gente mostrou aquela relação lá. Isso aqui nada mais é do que R e J, sigma J. Então, o que nós temos ali é F' I. Esse R são elementos de matriz, são números, podem sair dessas matrizes. Isso aqui é um vetor, isso aqui é uma matriz 2x2, isso aqui é outro vetor, então esse objeto pode sair fora. Vai ficar R e J. Mas o que sobrou aqui dentro? Sobrou Psi Dagger, sigma J, que é o FJ. Então a gente mostrou que esses três objetos que eu construí, eles seguem a lei covariante de um vetor. Então, as três componentes, os três objetos mistos de espinor,
vetores, eles no final do dia se transformam como um vetor. Então eu posso legitimamente dizer, isso aqui é um vetor. Posso colocar a flechinha aqui, coloco a flechinha. Esse objeto aqui tem um caráter vetorial. Então essas três componentes, se eu fizer uma rotação desse objeto aqui, F1 é isso, F2 é isso e F3 é isso, sob uma rotação, essas três componentes vão rodar exatamente seguindo a prescrição que segue os vetores, as coordenadas. Então isso aqui é um vetor de SO3. Isso aqui são três componentes, isso aqui é 2 por 2. Então, do ponto de vista espinorial, isso são três números, porque isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz 2 por 2 e isso aqui é uma matriz coluna. Então, no final do dia, do ponto de vista espinorial, eu perdi a estrutura. Isso aqui não é uma matriz, não tem nada de 2 por 2. São três números, 1, 2, 3. A pergunta é, três números formam um vetor ou não? Três números formam um vetor se a lei de transformação deles sob rotação satisfizer essa propriedade. Satisfaz? Não está claro para mim o que você usou para passar da primeira linha ali para a segunda. Da primeira para a segunda? Da primeira para a segunda. Ah, eu usei essa transformação aqui, eu usei lá. Psi é essa psi. Psilinha. Então, psilinha d'água é psi d'água é S d'água. O sigma aí. Tá. E o quilinha é essa aqui. Aí depois eu usei. Ele transformou a sigma. Isso aí. Só não transformei a sigma. A sigma fica aqui, a sigma fica inerte. Ela se transforma dessa forma. Quando você faz a rotação em cima do espinor. E aí essas matrizes, a covariância já traz elas em cima do sigma. Então, por que a sigma ficou inerte? Porque as sigmas são matrizes numéricas. O espinor, ele é referido, essas matrizes aqui são matrizes fixas e constantes. Agora, elas se transformam, segundo a rotação, desse modo aqui. Quer dizer, isso aqui é como uma rotação atua em cima das matrizes sigma. Então, você faz a transformação em cima do espinor e automaticamente as matrizes que transformam em cima do espinor, elas já formam a transformação das matrizes sigma. Porque o que eu estou fazendo é o seguinte, olha só. Quando eu faço uma rotação, eu estou fazendo isso. Ó. Isso é o meu objeto rotacionado, é tudo linha. Só roda os espinores. Eu peguei três combinações de espinores daquela forma. Eu não preciso mexer nas matrizes sigma. Eu poderia ter esquecido isso e ter dito para você, vamos construir essas três grandezas aqui. Tá. Constrói essas três grandezas. Agora Aí bota as transformações de espinor para isso. Certo? Então, isso abre para nós uma coisa muito interessante, que é o que está lá no Cartan. O primeiro tratado de espinores que apareceu foi feito pelo Émile Cartan. Foi quem primeiro falou de espinores, em 1913. Ele nunca escreveu livro. Isso aí são notas de aula. Oi? Eu poderia pensar, talvez, que eu poderia fazer um raciocínio contrário, manter os meus espinores fixos e estar mudando os signos? Eu diria que o que a gente está... Eu diria que não. Eu acho que essa matriz sigma está colocada aqui só para você... O que você está fazendo é essa combinação aqui. Ó. Psi1 estar, Q1, mais Psi2 estar, mais Psi1 estar. se mudar a sigma, muda a combinação, né? É. Você está formando essas três combinações que você escreve dentro das matrizes sigma. Eu acho que a questão não é você mexer nas matrizes sigma, porque no fundo você está construindo bilineares e espinoriais. Você poderia ter construído isso aqui. Vamos construir essa grandeza? Psi1 estar, Q1, mais Psi2 estar, Q2. Vamos pegar essa aqui. Psi1 estar, Q2, mais Psi2 estar, Q1. E outras lá. Poderia criar outras grandezas. E ver a transformação delas. Escreva essas grandezas com os espinores transformados e veja a transformação delas. Agora, o que nessa transformação, quer dizer, aquelas três transformações que eu escrevi ali, foi conveniente eu colocar a matriz sigma só para compactar aquelas três grandezas de noção. Só isso. E mostrar. Agora, se vocês aplicarem rotações aqui, vocês vão ver que esses objetos aqui, esse objeto e esse objeto, e um terceiro que eu possa definir, não se transformam como vetor de SO3. Não vai satisfazer essa quantidade. Então, eu só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é muito interessante, que o Cartan, em 1913, ele escreveu esse livro, Teoria dos Espinores. Ele escreveu o livro, deu as aulas, né?
O livro dele, ele só fez o livro em 1939. Ou 1938. Aí saiu esse livro do Cartan, Theory of Spins. Lá no capítulo 3 do Cartan, ele faz uma antevisão. Nesse livro do Cartan existem duas antevisões muito interessantes, duas antecipações. A primeira, um pouco, é a antecipação dos quartos, a matéria fundamental. E a segunda antecipação é a supersimetria. Capítulo 8 desse livro... Cartan é matemático. Matemático mesmo. E ele que entendeu, ele que introduziu os espinores. E aí os espinores, os físicos começaram a saber disso na década de 20. Foi aí que Pauli e Dirac se incorporaram. Mas eu tinha ainda o livro do Cartan. O livro do Cartan só saiu na década de 30. Mas as notas de aula, o conceito era conhecido. E aí, o que o Cartan faz no capítulo 8, por exemplo, do livro dele, que ele chama de princípio de trialidade, é exatamente a supersimetria. O Cartan mostra que através de espinores você pode misturar vetores, que são bósons, com espinores, que são férmions. Ele faz exatamente isso, é chamado Triality Principle. Está no capítulo 8 do livro. E no capítulo 3 do livro ele faz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: vamos imaginar que nós não conheçamos as coordenadas do espaço-tempo. Nós não conhecemos o espaço-tempo, nós conhecemos só os espinores, que são mais reduzidos, são duas componentes. Então, se eu tiver um espinor com coordenadas psi1 e psi2, ele fala o seguinte: construa essas grandezas aqui. Vamos chamar F1 vai ser psi1 está, aquelas que eu fiz ainda agora, mas só com o mesmo espinor, psi2 mais psi2 está psi1. Aí pega F2, que é menos I, psi1 está, psi2, estou botando psi que igual, mais I, psi1, psi2 está, psi1. E F3 está colocando aí para o sigma está implícito aqui. Isso aqui tem sigma 1, isso aqui tem sigma 2, isso aqui tem sigma 3. Então isso aqui vai ficar psi1 está, psi1, menos psi2 está, psi2. É exatamente o que você falou, Luiz Felipe. O que está aqui é psi dagger, sigma, psi. Para cada sigma. Agora, psi1 depende de duas coordenadas complexas. De duas coordenadas, a parte real e parte imaginária de psi1. Parte real e parte imaginária de psi2. Então, psi1 tem parte real e parte imaginária. Psi2 tem parte real e tem parte imaginária. Então, eu tenho quatro variáveis reais. 3 equações. Isso aqui, né, dessa equação, isso aqui é real. O complexo conjugado desse F1 é o próprio F1. O F1 está. O conjugado complexo de F2 é o próprio F2. Menos I vira I, psi1 está, fica psi1, psi2 fica psi2 está. Então F2, então isso aqui também é real. E o F3 também é real. Então eu tenho, e eu sei que esse objeto se transforma como vetor. Então eu tenho 3 vetores. Tem 3 componentes de um vetor, perdão. E tem 4 coordenadas, 4 variáveis. Então se eu disser o seguinte, suponha que isso aqui seja x, isso aqui seja y, isso aqui seja z. Como é que você viu que era real? Tirei o conjugado complexo. Tirar o conjugado complexo desse cara é esse. O conjugado complexo desse é esse. Então eu estou somando sempre um número com o seu conjugado complexo. Então esse número é real. Certo? Então esses 3 números são reais. Então eu tenho 3 números reais. Então, isso aqui poderia ser x, isso aqui ser y, isso aqui ser z. E aí eu tenho um sistema de 3 equações reais para 4 incógnitas. Então esse sistema é indeterminado, tem infinitas soluções. Então o que o Cartan prescreve é que, se nós conhecemos apenas os espinores, nós podemos construir o próprio espaço-tempo. Nós construímos as coordenadas, nós podemos construir vetores e podemos construir escalares. Poderia ser psi-dagger e psi. Então, o que o Cartan coloca é que o objeto mais fundamental de um espaço-tempo não é o próprio espaço-tempo, é o seu espaço espinorial correspondente. Então, dado qualquer espaço, a primeira coisa que a gente deve procurar é o espaço espinorial associado a esse espaço. Pega um de Sitter, pega um anti-de Sitter, pega um espaço qualquer, um Schwarzschild, pegar um espaço
eu posso sempre tirar primeiro os espinores daquele espaço, porque a partir dos espinores eu posso construir o espaço. Então isso é, segundo, vamos dizer assim, era uma antevisão do Cartan no sentido dos quarks. A matéria do universo, que forma o espaço-tempo, é a fonte do tensor de energia-momento, que gera, segundo as equações de Einstein, né? A fonte que dá a métrica do espaço-tempo é o tensor de energia-momento. A matéria que constitui o espaço é a matéria fermiônica. Então, o Cartan está ali dizendo o seguinte: se ele dá os quarks, que são férmions, eu construo os bósons, inclusive o próprio espaço. Então, esse capítulo 3 do livro do Cartan é um capítulo muito bonito, que vocês podem ler, ele é legível, é facílimo. O livro do Cartan é um livro antigo, então é um livro que demonstra falando. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, entender um teorema que ele demonstra falando. Ele não é de botar aquelas equações. É um esquema mais assim, fechado, mais cifrado, né, da escola francesa. Mas é um livro muito interessante. Esse livro a gente vai criar no nosso curso de Teoria de Grupos 2, era o livro do Cartan. A gente tinha que fazer esse livro aí, e foi muito interessante a gente estudar esse livro inteiro aí. O nosso diretor lá, o professor que dava esse curso, ele era especialista em espinores, e ele fazia questão que a gente... Mas aí, na época, a gente não entendia muito, mas depois eu acabei entendendo. Esse livro é fundamental. Está toda a teoria de grupo. É muito interessante. Ele antecipa coisas impressionantes aí. Ele antecipa o espaço de De Sitter. Está tudo nas entrelinhas. Depois é que as coisas foram sendo reveladas por outros meios. Mas o livro do Cartan, ele é um livro assim de... Claro, é uma gênese. Dali você consegue ver um monte de coisa. E as pessoas foram... Quando se descobriu a supersimetria, em 1972, 73, só depois as pessoas entenderam que isso era o capítulo 8 do livro do Cartan. Porque esse livro não era muito difundido na comunidade do físico. Pouca gente conhecia, só talvez algumas pessoas da escola francesa e algumas outras pessoas ligadas ao Dirac, assim, o Dirac conhecia bem esse livro aí. Então, é interessante a gente observar que o que é fundamental no espaço, geralmente a nossa noção de espaço bota logo as coordenadas espaço-temporais. Isso é um segundo momento. Na verdade, a primeira coisa mais fundamental é o espinor. E o espinor não precisa nem... O espaço espinorial é chamado de espaço afim. Ele não tem nem origem. O espinor não é um vetor. Você não tem noção de direção do espaço espinorial. Então, é muito interessante porque ele é um espaço muito primário. Ele não tem métrica, ele não tem origem. Então, ele é um espaço muito, vamos dizer assim, genuíno. Depois é que eu começo a colocar estruturas. Aí, quando a gente vai para o espaço-tempo, constrói as coordenadas do espaço, aí introduz a noção de uma métrica, né? x2 mais y2 mais z2, vai definir a métrica do vetor, e aí a gente começa a colocar estruturas em cima desse espaço que já é um espaço derivado de algo mais fundamental, que são os espinores. Então, a partir dos espinores, a gente constrói tudo. A gente constrói escalares, constrói vetores e constrói tensores. Pode construir qualquer outro. Por exemplo, vamos só para vocês terem uma ideia. Todo mundo sabe? Só mais pode falar agora. Quando você chama essa coisa do XYZ ser função dos espinores, daí o XYZ também já era bem conhecido que se transformava na... Componente de um vetor. Não, digamos, se transformava com Einstein lá na métrica da luz. Entendi. Na relatividade geral. Você tinha transformações gerais. Na especial. Vou botar especial. Minkowski. Tá. Então você pegava, e daí você tirava o psi, você tiraria o x, y, z, transformando. Inclusive o t também. Você tira o tempo também. E daí os espinores se transformando. Sim. E daí como foi dado, foi feito isso, e qual foi imagino que foi feito, né? Foi feito. E qual foi a interpretação que deram para a transformação dos espinores? A partir dos espinores. A interpretação que deram é que a base do espaço-tempo deve ser férmion. Então, quem está por trás do próprio espaço-tempo são os férmions. Ou seja, os objetos fundamentais da natureza são os quarks e os leptons, e o modelo padrão vai em cima. As partículas mais fundamentais de matéria, a matéria do universo, pelo menos a matéria visível aqui do modelo padrão, é lá quarks e leptons. É o que é fundamental. Bósons vetoriais são objetos construídos. Mas você pode construir os bósons. Tem um livro lá do professor Baruch, ele tem um livro que ele faz toda a eletrodinâmica
transcrita em termos de espinores. Ele resolve as equações de Maxwell, ele bota as equações de Maxwell sob forma espinorial. Ele escreve todo o eletromagnetismo como objetos espinoriais. Ele mostra que você chega, a partir de espinores, você tem as equações de Maxwell. Então, a interpretação... Você pode fazer a mesma coisa do Oi? Pode, também pode. No livro do Carmelli ele faz isso, Moshe Carmelli. Ele escreve a relatividade geral em termos de espinores também, só que espinores de um espaço curvo agora. Então, o espinor, ele é a base do espaço-tempo. A pergunta que eu faço aqui, você está com dois espinores, por exemplo, psi1 e psi2. É duas componentes de um espinor. Tá? Então, assim como se tivesse, vamos dizer, x e t na relatividade. Isso. Na realidade, x e t, x vai em t com o gama, né? Isso. Transformações de Lorentz. O pessoal estudou, vamos dizer, como o psi1 vai no psi2 com o gama lá, com Sim. o Lorentz. Nós vamos fazer isso aqui no curso. Os espinores relativos. Nós vamos ver como é que quando você faz uma transformação que é t' igual a gama t menos v sobre c2x e x' igual a gama x menos vt, você vai ver como é que o espinor sofre essa mesma transformação. Onde é que o fator gama entra no espinor? A dilatação temporal que eu tenho e a contração espacial que eu tenho no espaço de coordenadas, onde é que ela entra no espaço espinorial? O espinor se dilata ou se contrai? Tá? A gente pode ver isso, a gente vai ver isso. Tá? Mas eu digo, eu pergunto, nesse livro de 38, quando é que isso apareceu? Da dilatação espaço-temporal do espinor? No próprio livro do Cartan. Não li isso que eu perguntei. Porque o livro é de 38, nessa época já se conhecia o grupo de Lorentz. O grupo de Poincaré. Faz. Isso foi do Cartan. Um Cartan. Faz. Isso em 38, porque o grupo de Lorentz ele foi estudado mais ou menos assim, na 36, 37. 39 foi Poincaré, o trabalho do Wigner sobre o grupo de Poincaré. E aí, quando o Cartan publica o livro das aulas, né, Theory of Spinors, ele já introduz aí o grupo de Lorentz também, introduz o espaço unimpótico. E é muito interessante porque o Cartan ele não introduz os espinores de uma forma algébrica. Os espinores do Cartan são chamados espinores geométricos. Ele associa espinores a hiperplanos do espaço-tempo. É muito interessante, a construção do Cartan é muito interessante. E até hoje as pessoas não conseguiram trazer, o que a gente usa hoje são os espinores algébricos, mas esses espinores algébricos têm uma origem mais primária ainda, que é o que o Cartan faz, são os chamados espinores geométricos. Ele mostra que espinores são associados a hiperplanos nulos do espaço-tempo. E aí é uma construção geométrica, quer dizer, os espinores estão... É por isso que a supersimetria é uma simetria muito natural. A gente ouve falar, acabou o LHC, não descobriu partícula supersimétrica, acabou a supersimetria. Não tem nada disso, isso é lenda de corredor. A supersimetria, ela está no espaço-tempo, e Cartan mostra isso. Os espinores, e aqueles espinores, eles fazem transformações que misturam férmions com bósons. Então a supersimetria, na visão do Cartan, ela já está embutida no espaço-tempo. Quando você nasce com a relatividade, a supersimetria sai junto. Agora, claro, uma outra coisa é você dizer como eu trago a supersimetria para o mundo das partículas. Como é que eu implemento essa simetria que está no espaço-tempo e eu coloco essa simetria numa visão de partícula. Isso é uma construção. Isso não é uma coisa independente do observador. Isso é uma construção que o modelo padrão faz. E aí, essa construção é que pode estar errado. Então, se você não encontrar os íons, os neutralinos, os charginos, o fotino, não encontrar as partículas supersimétricas, nem no Atlas, nem no CMS, não significa que a gente não vai encontrar a supersimetria no LHCb. Porque a supersimetria, ela está nos cones de luz do espaço-tempo. Ela está embutida, é como se fosse, sei lá, orquídeas, né, parasitas do espaço-tempo. Ela está lá. E ela é uma simetria que você só vai revelar altas energias. Então, pode ser que o LHCb, através dos processos virtuais, revele a supersimetria e nós não vejamos partículas supersimétricas. Porque as partículas supersimétricas que a gente quer ver, que a gente construiu, botando o nosso dedão para ver, elas estão nas faixas do TeV, na faixa do LHC. Então, construiu-se a supersimetria com a energia do LHC. Mas isso é uma construção que depende fortemente do modelo. Isso é uma engenharia, isso não é física fundamental. É uma engenharia que espero até que seria legal até se desse certo. Mas a supersimetria, ela está na estrutura interior do espaço, ela está nos espinores do espaço-tempo, que como o Cartan mostra, é mais fundamental do que o próprio espaço-tempo.
Mas aí nesse cartanismo, vamos dizer, o bóson ele é uma consequência. Sim, claro. Segundo o Cartan, no cartanismo, como você está dizendo, ele está dizendo o seguinte: supersimetria é igual a raiz quadrada da relatividade. No fundo, em palavras assim, vamos dizer assim, palavras meio de camiseta, semana da física, SUS igual a raiz quadrada da relatividade. É isso que o Cartan está dizendo. Da relatividade especial. Então é isso aí. Então se você elevar SUS ao quadrado, você ganha relatividade especial. Então é isso que é a supersimetria. A supersimetria é espaço-tempo. Agora, partícula supersimétrica, MSSM, toda essa engenharia que a gente ouve falar, isso tudo é muito interessante, mas isso é uma construção que depende fortemente do modelo, da tua mão. Né? Se Deus criou o universo, Ele não necessariamente criou as partículas supersimétricas, mas Ele criou a supersimetria. Segundo lá o nosso professor, ele dizia, Deus pensa em termos de espinores. A cabeça de Deus é espinorial, não é coordenada. Então é um pouco isso, está na raiz. A gente vai ver isso aqui. Quando a gente falar das dilatações, a gente vai ver a supersimetria está embutida nisso tudo aí. Tá? É uma simetria clássica, por isso que eu estou colocando aqui, é um curso de teoria de campos clássica. Né? Então, digamos, quando Deus criou o povo, mas aí ele botou para os ferros e os bósons duas estatísticas diferentes. Pois é, mas isso aí é uma visão, vamos dizer, baixo clero. É uma visão do nosso mundo, das baixas energias. Se você vai para as vizinhanças do cone de luz, você começa a perder essa dicotomia, férmion-bóson. Férmion-bóson são duas facetas da mesma moeda. Você não tem essa separação, férmion-bóson. Férmion-bóson é uma separação que a relatividade te impõe. Mas antes da relatividade, você tem a supersimetria. Quer dizer, no regime puramente supersimétrico, você não está distinguindo entre férmion e bóson. Aí, quando você sai da supersimetria e você chega na relatividade especial, você já começa na relatividade especial, né, o teorema lá do Pauli, né, da conexão spin-estatística, aí ela já começa a mostrar que férmion tem estatística e bóson tem outra estatística. Mas isso aí já é vindo da relatividade especial. Quer dizer, é quando você descola a supersimetria da relatividade especial. Eu acho muito interessante vocês puderem pegar na rede, lá na livraria Gênesis, no VUCZ, tem o livro do Cartan. Eu recomendaria, se alguém quiser ter um primeiro contato assim, com essas coisas mais esotéricas, é o capítulo 3. Esse capítulo já muda a vida da gente, é bom. Com esse capítulo você já sai outra pessoa, você já começa a ver o mundo realmente com outros olhos, começa a compreender o espaço-tempo com outra cabeça. E é muito simples, é um livro que vocês podem ler assim. Conhecendo isso, essa aula de hoje aqui, acabou, ela fecha para vocês entenderem esse capítulo. Então, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, que foi colocada aí, é o seguinte, imagina que eu pego, então, se eu pegar dois espinores, pegar um espinor psi, que tem componente alfa 1 e 2, e um espinor Qui, que tem componente 1 e 2 também. Vamos dizer que a gente pega esses dois espinores. Então, vamos dizer que eu faço um produto tensorial entre eles, psi alfa e beta. O que é o produto tensorial? O produto tensorial vai ter 4 componentes. Eu vou pegar psi1, multiplicar por Q1, Q2. Pegar psi2, multiplicar por Q1, Q2. Ou seja, a gente define esse produto tensorial formando a seguinte matriz. Vou formar uma matriz assim. Eu vou pegar essa matriz psi deitada, quer dizer, uma matriz, vamos dizer assim, linha, transposta, como se eu pegasse esse espinor transposto e multiplicar, se fizesse produto tensorial, não um produto matricial, por Q1, Q2. Como é que o produto tensorial é definido? O produto matricial seria isso vezes isso, daria um número. Mas não é o produto matricial que eu estou fazendo, eu vou fazer o produto tensorial. Então, o produto tensorial significa colocar esse vetor em cima disso. Então, eu vou formar uma matriz 2 por 2. Que vai ser psi1, Q1, psi1, Q2. E depois psi2, Q1, psi2, Q2. Ou seja, esse produto tensorial que é formado, as linhas são dadas pela segunda matriz. Quando eu formei isso aqui, psi alfa e beta,
né? Eu estou pegando as componentes desse vetor e colocando na linha. Ó, linha 1, linha 1. Linha 2, linha 2. Coluna 1, coluna 2. Esse vetor que é o primeiro, ele define a coluna. E esse vetor que é o segundo, ele define a linha. Quer dizer, isso aqui é uma matriz com linha beta, coluna alfa. Se eu pegar o elemento 1, 1, está aqui, 1, 1. Se eu pegar o elemento 1, 2, linha 1, coluna 2, vai ser o beta igual a 1, que é o Q1, e o alfa igual a 2, que é o Psi2. Se eu pegar o elemento 2, 1, linha 2, coluna 1, vai ser beta igual a 2, Q2. Então é só isso assim, a definição é a definição. O produto define colocando o segundo objeto em cima de cada componente do primeiro. Então eu formei uma matriz 4x4. Formamos essa matriz aqui, S beta alfa. Leandro, Foi não? você pode só talvez dar outro nome para não confundir com a matriz de transformação S? Ah, claro. Bem, tem razão. Obrigado. Chamar a matriz P, de produto. Vou chamar T, tensor, melhor ainda. Então é a matriz T, que tem linha beta, coluna alfa. Então é só dar para a ordem. Muito bem. Então isso é um produto tensorial. Essa matriz aqui é uma matriz 2x2. Portanto, ela tem 4 elementos. T1, 1, T1, 2, T2, 1, T2, 2. Toda matriz pode sempre ser decomposta numa parte simétrica. Essa aqui é uma matriz T. Ela pode ser decomposta numa parte simétrica, que é T mais T transposto sobre 2, mais T menos T transposto sobre 2. Eu somei e subtraí isso aqui. Aí essa primeira matriz aqui é a matriz simétrica, e essa segunda matriz aqui é a matriz antissimétrica. Então tá legal. Essa matriz aqui, então eu posso decompor essa matriz em duas matrizes. Uma matriz simétrica, uma matriz antissimétrica 2x2, ela tem diagonal zero. Então ela só tem um elemento. Então essa matriz aqui, na verdade, uma matriz antissimétrica 2x2, ela é do tipo 0, sei lá, vamos chamar 0 si menos psi zero. Então essa é a matriz 2x2 antissimétrica mais geral possível. Ela depende só de um número. Posso até, se você quiser, escrever ela dessa forma. Ela é a matriz psi vezes símbolo de Left-Shift. O epsilon alfa beta. Epsilon 2 igual a 1, epsilon 2, 1 igual a menos 1, e o epsilon 1, 1 e epsilon 2, 2 igual a 0. Então a parte antissimétrica, na verdade, ela é um escalar. Então, uma matriz 2x2 antissimétrica, ela é equivalente a um escalar. Ela só tem uma componente. Agora a parte simétrica, uma matriz simétrica 2x2, ela tem, sei lá, capa, lambda, simétrica, lambda, e aqui zeta. Então ela tem 3 elementos. Então essa matriz simétrica, ela tem 3 elementos. Então essa aqui tem 3 elementos independentes, e essa matriz aqui tem um único elemento independente. Então essa matriz aqui, na verdade, ela é T beta alfa menos T alfa beta sobre 2. É a matriz menos a sua transposta sobre 2. E essa matriz aqui é T beta alfa mais T alfa beta sobre 2. Quer dizer, eu somei e subtraí isso aqui. A primeira matriz é simétrica, a segunda matriz é antissimétrica. Então essa matriz antissimétrica, ela tem um elemento apenas. Ela é um escalar. A dimensão dela é 2s mais 1. Que é igual a 1. Então o spin dela é 0. E essa matriz aqui é simétrica. 2s mais 1 é igual a 3. Então S é igual a 1. Então quando eu multiplico dois espinores, ou seja, isso aqui é a regra da mecânica quântica que a gente conhece. Spin meio. O spin meio dá 0 mais 1. Que é isso? O 0 está aqui. É a parte antissimétrica. É o escalar. E o 1 é a parte simétrica. É a matriz. Quer dizer, essas matrizes aqui estão no espaço extraordinário são o quê? Isso aqui são representações. Isso aqui é uma representação de SO2. Isso aqui é outra representação de SO2. São os espinores. Isso aqui tem spin meio, isso aqui tem spin meio. Isso aqui é uma outra representação, uma representação produto tensorial. Como é que isso aqui se transforma no segundo SO2? Se eu souber transformar, isso aqui é T' beta alfa é construído dessa maneira. É o psi alfa que linha beta. Então, por transformação de
espinor, isso aqui é S alfa gama, psi gama, S beta delta, que delta. Então eu tenho essa matriz aqui, essas duas matrizes juntas. Eu tenho isso aqui, eu tenho S alfa gama, S beta delta, atuando em quê? Em psi gama, T delta, que é o T delta. Então essa é a lei de transformação dessa matriz. É como se eu tivesse assim, S. Por que você pode trocar a ordem da matriz com o espinor? Aonde? Tá. Não, porque isso aqui são elementos de matriz e componentes de vetor, então são números, não passa pelo vetor. Não é produto matricial, eu já abri em componentes. Tá? Então, isso aqui está mostrando então, como é que esse objeto se transforma segundo rotação. Então, ele tem uma lei de transformação, cada índice se transforma separadamente. O índice alfa vai com essa matriz e o índice beta réplica com essa matriz. Então, isso é o que caracteriza um tensor. Então, eu formei agora um tensor. Então, o que é o vetor para nós? O que é um vetor para nós? É um objeto com spin 1. Tem 3 componentes. O que é o vetor para nós, na verdade, é um tensor espinorial. Ele é o produto de 2 espinores. Quer dizer, o vetor é o produto simétrico de 2 espinores. E o escalar é o produto antissimétrico de 2 espinores. Na mecânica quântica, quando a gente aprende a somar spin, é isso que a gente está fazendo. Composição de momento angular é isso. É a gente fazer produto tensorial das representações de S2. Então, spin 0 com spin 1 vai dar spin 1, spin 0, spin 1 com spin meio vai dar a mesma coisa que a gente fez aqui. Meio com meio, né? Então, a gente vai ter esse objeto aqui. Então, esse objeto simétrico, S beta alfa, tem spin 1. Está aqui. Se eu multiplicar ele por um outro espinor gama, eu vou estar formando um espinor T beta alfa, um tensor T beta alfa gama. Então, esse cara aqui é spin 1 e esse cara aqui é spin meio. Aí eu faço a decomposição de novo e vou ver que isso aqui vai dar no final do dia meio e 3 meios. Eu vou, quer dizer, esse objeto aqui tem quantas componentes? Tem 3. Isso aqui é uma matriz simétrica, 2 por 2, tem 3 componentes. Esse cara aqui é um espinor, tem 2 componentes. 3 vezes 2, 6. 6 é igual a 4 mais 2. 2 é esse spin meio, é a dimensionalidade de um spin meio. 2S mais 1 para S igual a meio é 2. E 4 é 2S mais 1 para S igual a 3 meios. Então, quando eu multiplico um objeto com spin 1 e um objeto com spin meio, me dá esse tensor. Tem 6 componentes. E aí eu posso decompor esse tensor num objeto com 4 componentes, independente do objeto de 2. 2S mais 1 igual a 2 é spin meio. 2S mais 1 igual a 4 é spin 3 meio. Então, dá spin meio e spin 3 meio. Então, a gente constrói a soma de spins usando simplesmente teoria muito simples, com tensores de SO2. Tá? Só para lembrar vocês isso. Mas foi o Penrose, não foi? Oi? Penrose usa isso, mas com twisters. Como? Ele usa isso para construir os chamados twisters. Não é os tempos espinores. Os twisters são espinores. Só que são espinores de um espaço muito especial. Os twisters são os espinores do grupo conforme. Quer dizer, é uma classe de espinor. Você já pega o espinor também como fundamental. Pega, não. Penrose faz a relatividade geral com o espinor, como objeto fundamental. Ele vai na linha do cartão. Vai ficar tá, gente? Vamos lá. Então, agora vamos botar a cabeça em ordem. Tudo isso aqui foi uma brainstorm. Vamos colocar agora a cabeça em ordem para a gente poder fazer umas tarefinhas. Então, vamos lá. Então, a gente viu o seguinte. Então, é só 3. Então, vamos dizer que eu tenho um campo escalar. O campo depende de T e de X. Então, o que caracteriza o escalar é, se eu fizer uma rotação, o escalar não muda, ele não tem eixo, ele não vai sentir a rotação dos eixos. Quer dizer, se eu fizer 2 objetos, 2 observadores, um de cabeça para baixo, outro de cabeça para cima, a temperatura continua, sei lá, 22, 23 graus, né? Não vai variar. Então, a gente diz o escalar, né? É um objeto que é um tensor de SO3, que se transforma trivialmente. Se eu fizer uma transformação φ' de T x', isso aqui é igual ao φ de Tx. Isso caracteriza o escalar. Então, eu estou nesse ponto. Nesse ponto, eu tenho uma grandeza que não depende de orientação. Então, se eu fizer uma rotação do sistema de eixo, eu saio desse eixo para esse eixo, esse objeto, o ponto mudou, mas o valor
do campo naquele ponto não mudou, porque esse campo é escalar, ele não depende, ele não tem índice, não tem nada. Então isso caracteriza o escalar. Vamos fazer essa transformação aqui, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é filhinha de P, x', vamos colocar assim. Voltar Pode falar. Aí nessa questão da espinorização da física, e por que o Penrose, por exemplo, espinorou? Por quê? E por que não pegou? Não pegou? Cara, aí é uma questão. Eu acho que é uma questão. Oi? Não, a questão eu acho que é uma questão de um pouco de inércia. É que, vamos dizer, todo o cálculo tensorial da relatividade. Quer dizer, o formalismo de Penrose ficou o formalismo de Penrose. Muita gente adota, mas essa coisa, assim, a popularização do Spinor na física, ela não foi muito além de você definir o campo espinorial, ou trabalhar com a equação de Dirac. Você poderia, por exemplo, transformar todo o cálculo vetorial em cálculo espinorial, que é o que o Cartan faz. O Cartan não faz cálculo vetorial, ele faz cálculo espinorial o tempo todo. O livro do professor Baruch, tem um livro do Baruch, e tem um livro do Moshe Carmelli. Então, tanto Baruch quanto Carmelli, eles apresentam a eletrodinâmica ou a relatividade toda escrita em termos de espinores. Você faz as transformações de Lorentz em termos de espinores, calcula o campo elétrico em termos de espinores. Então, eles foram nessa direção de você, como você está falando, vamos dizer, espinorializar a física. Mas isso aí é uma questão assim, ponto de vista, quer dizer, não houve uma adesão. As pessoas mantiveram o formalismo vetorial, porque também nem sempre é melhor você passar para o formalismo espinorial. O que o Penrose fez para poder estudar, por exemplo, a questão das métricas de Schwartz, estudar soluções de Schwartz, solução de buraco negro, ele fez transformações conformes, que ele faz dilatações, ele traz o infinito para uma região finita, ele faz transformação conforme, e aí o objeto natural do grupo conforme é o twistor, porque o twistor é o espinor do grupo conforme. Quer dizer, o grupo conforme é esse grupo aqui. O grupo SO24. Esse grupo é um grupo que está no espaço de 6 dimensões, com 2 direções temporais e 4 dimensões espaciais. Tem essa métrica. Então é um espaço tipo antidecíclico. Ele tem 2 direções de tempo e 4 direções de espaço. Então você pode escrever vamos dizer assim, isso aqui esse grupo aqui, né? Esse espaço aqui, esse grupo SO24, ele tem essa métrica aqui. E aí, os espinores desse espaço aqui é que são os twistos. Os espinores desse espaço aqui são os twistos. E aí, como o formalismo que o Penrose desenvolve para tratar a relatividade é um formalismo baseado em grupo conforme, transformações conformes, ele usa o objeto, porque aí você está num espaço de 6 dimensões, mas teu espinor tem apenas 4 componentes. Você consegue trabalhar com espinores mais reduzidos. Ao invés de você trabalhar com 6 coordenadas, você trabalha com espinores com 4 componentes apenas. Então, é uma questão assim de tratamento, né? Eu diria que o twistor não tem um significado assim, em termos de partícula, mas ele tem um significado em termos de você reduzir o cálculo tensorial, quando você trabalha com grupo conforme. Então, isso aí é só E aí a questão que o nosso colega aqui, o Moacir, não é? Vamos fazer essa transformação aqui. Então, isso aqui é uma transformação de rotação. Então, x' aí, é RJ, XJ. Então, apesar do campo escalar não se transformar, ele carrega uma transformação vinda pela sua coordenada espacial. Vamos fazer essa transformação aqui. Então, essa transformação, como é que ela se escrevia? Ela se escrevia assim, o vetor x, né, em termos de vetor coluna, ele é a matriz R vezes atuando no vetor x. Quem era a nossa matriz R? A nossa matriz R é exponencial de I, θ, I, vamos chamar θ, I, e aí aquelas matrizes S, T, U, I. Era assim que nós escrevemos a nossa matriz de rotação. X. Vamos botar então essa aqui J, vou chamar essa aqui de K para K. Então, se a gente escrever... Então, esse S você já está colocando o I lá dentro. É, já estou colocando. É aquele S til, vamos lembrar aqui, esse matriz S til K. Se eu pegar o elemento IJ dela, é menos I, epsilon, K e J, como lá no início da aula. Então, são aquelas três matrizes, né? São 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. Depois a outra 0, 0, I, 0, 0, 0, menos I, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0, 0, 0, menos I. Então, são aquelas matrizes, todo mundo já viu isso aqui no início. Mas é isso que você está lembrando, é essa matriz com o I.
Vamos fazer essa transformação aqui. Vamos escrever isso aqui em forma matricial agora. X' aí. Essa matriz aqui, vamos expandir. Vamos fazer uma transformação infinitesimal. Parâmetros angulares tão pequenininhos quanto eu quero. Então isso aqui vai ficar matriz identidade mais I, beta capa, S tio capa, elemento IJ, XJ. Estou pegando essa matriz, o X' aí é L, IJ, XJ. Só que eu estou expandindo essa matriz em primeira ordem teta. Estou desprezando os infinitésimos de ordem 2, tá? Mas ordem teta 2 que eu estou esquecendo. E aí nós sabemos quem é esse objeto aqui. Isso aqui é menos I. O 1 é delta J. Mais I teta capa. E aí o elemento de matriz do S tio capa e J é menos I epsilon capa e J. Tudo isso atuando em XJ. Só para a gente ver a transformação infinitesimal do X. Então, o primeiro termo vai dar X' aí, é XI, delta J, XJ. Dá XI. O segundo termo, I com menos I dá 1. Então vai ficar aqui mais epsilon capa IJ teta capa XJ. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse I para cá, vamos trocar o I para o K. Então fica menos 1, e aí fica IK. Fica I, K, J, XJ. Então isso aqui é uma transformação infinitesimal das coordenadas. Transformação infinitesimal das coordenadas, delta XI é menos epsilon I, K, J, parâmetro de rotação angular teta capa, componente do vetor x. Então, essa aqui é a transformação infinitesimal da coordenada ou de qualquer vetor. É a transformação infinitesimal, é o R e J em forma infinitesimal. Então, isso aqui está me dando o seguinte: filinha de T, xi menos epsilon I capa J, teta capa, xj, igual a φ de Tx. Então, o campo escalar, apesar dele não variar sob rotação, ele vai sofrer uma transformação de rotação, por causa do argumento. A variação dele vem somente da variação de argumento. Ele não tem spin. Então, não tem a matriz, não tem nenhuma conexão com spin. É uma coisa, vamos ver já já, meramente devido ao argumento. Então, vamos expandir esse termo aqui em primeira ordem. Isso aqui vai ficar filinha de Txi. E aí, quando eu fizer expansão, vou expandir nisso aqui. Então, vamos ficar a derivada mais a derivada em relação entre índices I, J, K. Vou chamar aqui derivada L do φ vezes a variação. É x mais delta x. Quem é o delta x? É menos epsilon. Eu tenho aqui xLA. Então tá, aqui no argumento, vou derivar isso aqui em relação a xi multiplicado por delta x, perdão. Fazendo a variação em relação, então eu estou derivando em relação a xi e multiplicando pelo delta, estou fazendo essa expansão aqui. Filinha de x mais delta x. Então derivo em relação a xi e multiplico pelo delta xi. E é menos epsilon i capa j. Capa j, teta capa xj. Isso aqui então igual a φ de Tx. Então, o delta φ de Tx eu vou definir como sendo filinha de Tx menos o φ de Tx. Então vai ser, esse cara vai para lá e esse vem para cá. Vai ficar mais epsilon i capa j teta capa xj. E aí, DI. Muito bem. Então, tem o meu delta φ. Delta filinha, no instante T, no ponto X. Observe o seguinte. Vamos botar, aqui tem J aí, eu vou botar de novo um sinal menos aqui, vai ficar assim, menos epsilon
kappa e j. Só vou trocar o kappa com i. No leve tipo. Teta kappa. xj di de φ. Então, como isso aqui é antissimétrico em j, só vai sobreviver aqui a combinação simétrica. Lembra aquela questão? Isso aqui é simétrico. Isso aqui eu posso decompor uma parte simétrica, mas uma parte antissimétrica. A parte simétrica com a parte antissimétrica é identicamente zero. O que vai sobrar aqui no final do dia é 1/2 do epsilon kappa i j teta kappa xj di φ menos xi dj φ. Estou fazendo a transformação infinitesimal. Estou fazendo a antissimetrização. 1/2 de xj di menos 1/2 de xi dj. Não está faltando o fator de 2? Não tem 1/2 aqui? Ah, tá. Certo? Esse mesmo? Não tem gente na frente. Não, tá certo. Tá, obrigado. Estava ali. Obrigado. Delta. O Luiz Felipe é bom que ele sempre me corrige mesmo. Vocês podem me corrigir que eu agradeço. Então ficou assim. 1/2 epsilon kappa i j teta kappa. Vou botar assim, teta kappa. E aí, isso aqui ficou xi, vamos botar, não, já está pronto, vou só retomar aqui. Xi, xj di menos xi dj. Ó, todo mundo deve estar lembrado lá na mecânica quântica. Isso aqui, epsilon kappa i j, xj di menos xi dj. Eu posso sempre escrever isso aqui como sendo epsilon j i l produto vetorial x onde componente n. Epsilon j e l vezes epsilon kappa e j tem dois índices saturados. Isso aqui vai dar epsilon kappa e j. Porque assim está lembrado do produto vetorial. Você sabe que AI dj menos AJ di é igual a epsilon i j kappa A vetorial V componente K. Isso que eu estou fazendo aqui. Como apareceu essa combinação, xi dj menos xj di menos xi dj atuando em φ, eu estou chamando isso aqui de epsilon j e l produto vetorial componente L. Agora, epsilon kappa e j vezes epsilon j e l, posso fazer o seguinte, eu posso trazer esse kappa cá para trás. Kappa L. E eu posso trocar esse i com esse j. Então, dá um sinal menos. Mas epsilon ij kappa vezes epsilon ijl dá 2 vezes delta kappa L. Então vai aparecer um fator menos 2, que vai cancelar com 2, vai produzir aqui um menos. E aí nós vamos ter epsilon, esse aqui deu, há pouco deu kappa L, vamos pôr assim, teta L, escalar, teta L, e aí x vetorial, operador de gradiente, nada, esse delta para mim é o gradiente, componente L atuando em φ, de dx. Então o que a gente tem é o seguinte, o delta, é delta filinha, não, que é delta φ, perdão, delta φ. Delta φ é filinha menos, eu tinha posto linha errada. Então delta φ, a variação do campo escalar no ponto tx, vai ser esse produto escalar, menos teta escalar x vetor gradiente atuando em φ. Ou seja, o que é isso aqui? R vetor t. Esse é o momento angular. Então, isso aqui está me dando justamente o momento angular orbital. Então, quer dizer, a variação do campo escalar, como o nosso colega já tinha percebido, a variação do campo escalar só tem variação sobre rotação. O campo escalar ele só percebe o momento angular orbital. A variação dele vai ser menos o ângulo de rotação, menos θ, escalar, o gerador da rotação, que é x vetor t, x vetor gradiente, atuando em φ. Então, o que a gente chegou? A gente chegou à rotação, quer dizer, como um escalar reage a uma rotação. Um escalar reage a uma rotação dessa forma. Quer dizer, isso aqui é o princípio de covariância
de um escalar sobre rotações. Ele percebe o momento angular orbital. Na próxima aula, quando a gente colocar o espinor, aí a gente vai ver que vai aparecer um termo aqui que vai levar em conta o spin do espinor. Quando a gente colocar o vetor, vai aparecer o tensor de spin, vai aparecer o momento angular de spin do campo vetorial. Então, só para chamar a atenção de vocês sobre Isso é aquele formalismo de Belfante? o formalinho de Belfante que vocês estão para tirar depois o tensor de energia momento. Eu vou ensinar para vocês de uma outra forma que já sai isso mesmo, mas é isso que eu vou chamar a atenção. Mas é nesse caminho isso. Quer dizer, a partir do tensor de momento angular, a gente vai ver que o tensor energia-momento de campos com spin não é mais simétrico. E aí a assimetria vem do tensor de spin. E aí o que Bellinfante e Rosenfeld fazem é redefinir o tensor de energia-momento para ele ficar simétrico. Mas para fazer isso eles usam o tensor de spin. Então nós vamos precisar calcular o tensor de spin para cada campo. É isso que a gente vai fazer. Usando spin ainda não relativístico. O spin é só 3. Eu estou fazendo tudo no formalismo galileano. Não introduzimos relatividade especial. Depois a gente vai botar tudo isso na relatividade